Capítulo 247. Uma fera que está mostrando suas presas. O que? Essas pessoas estão sob o comando do rei de Chambord. Depois de pensar sobre o mago gênio da família Bean e a princesa Beyoncé da família Beago, que foram ambos quase mortos por aquele homem, o capitão o sentiu como se um machado de execução tivesse sido colocado em seu pescoço. O que acontecerá se eu ofender o lobo maluco que ousou vencer os cavaleiros executivos? Ele pensou. Vocês são realmente chambordianos? O capitão perguntou cuidadosamente com uma voz trêmula. O sorriso no rosto parecia pior do que uma expressão triste. Lampard ficou um pouco confuso com a rápida mudança de atitude, mas ele conseguiu fazer algumas suposições sobre o motivo. Afinal, ele passou por muitas situações. Ele pensou consigo mesmo. O rei deve ter feito algo chocante. Esse capitão que parecia arrogante agora está tão preocupado como se seus pais estivessem mortos. Claro! Tanto Pierce quanto Drogba, que pareciam idiotas, mas na verdade eram muito astutos, instantaneamente pararam e responderam em voz alta. Os soldados imperiais em volta deles ofegaram. Eles sentiram como se uma tempestade estivesse acontecendo em suas cabeças. Especialmente o capitão, ele quase desabou no chão. De repente, ele gritou para os soldados imperiais ao seu redor. Vocês são idiotas. Seus cérebros foram comidos por vermes. Como se atreve a amarrar os súditos do rei de Chambord? Vocês todos querem morrer. Rapidamente. Solte-os. Depois de gritar, ele não pôde esperar e sorriu quando se aproximou de Lampard, Pierce e Drogba e tentou desamarrá-los. Não precisa. Não se preocupe. Drogba entrou no clima. Ele desviou a mão do capitão, como ele disse com uma expressão de raiva. Eu acho que isso é bom. Vá em frente e tire minha armadura para que eu possa ir para minha majestade com uma bunda nua. Quero que sua majestade saiba como seus súditos leais estão sendo tratados. Sim. Você não estava dominando há pouco. Pierce entendeu o que estava acontecendo, e ele não ia deixar passar essa oportunidade. Ele começou a gritar. Irmãos, vamos dar as armaduras que o nosso rei nos presenteou para eles, e deixá-los tirar as bestas rugido das chamas que sua majestade alimentou pessoalmente. Não somos assassinos. Ei, vamos pedir ao nosso rei para vir e pegá-los de volta. Os oficiais de execução da lei e os cavaleiros dos zodíacos eram todos bastardos e aprenderam muito com seu rei. Embora eles não tenham descoberto o que estava acontecendo, eles apressaram os soldados ao redor deles para tirar as armaduras. Desde que seus líderes disseram isso, os soldados imperiais foram colocados em uma posição desconfortável. Foi culpa deles a princípio. Eles estavam tentando usar a desculpa de prender assassinos para encher seus próprios bolsos. Muitos deles estavam fazendo isso, e os oficiais de alto escalão fechavam os olhos para isso. Mas se eles ofendessem alguém que não deviam, eles seriam imediatamente punidos. Uma vez que eles estavam ofendendo o rei de Chambord, eles poderiam ser mortos imediatamente para acalmar a raiva daquele monstro. Todos os soldados olharam o capitão para uma resposta. O capitão sentiu vontade de chorar. Puf! É tudo minha culpa. O capitão se ajoelhou no chão e disse com uma expressão aterrorizada, como se ele fosse um criminoso prestes a ser executado. Irmãos, eu não deveria ter feito isso. O que você quiser como compensação, eu darei a você. Por favor, não deixe o rei de Chambord saber disso. O capitão enfiou a mão no bolso e tirou todo o dinheiro dele enquanto dizia isso. Ele implorou enquanto empurrava o dinheiro acima de sua cabeça. Desta vez, todos os soldados de Chambord ficaram chocados. Isso o assustou. Eles pensaram. O rei fez algo inimaginável quando não estávamos aqui. Casou-se com a princesa mais velha e tornou-se genro do imperador e assim. Caso contrário, por que todos esses soldados imperiais estão com tanto medo do nome de sua majestade? Antes que eles pudessem reagir, todos os soldados imperiais em torno deles se ajoelharam também. Eles não podiam fazer nada. A agressividade do rei de Chambord era conhecida em toda a área. Depois do duelo de hoje, muitas forças colocaram o rei de Chambord na categoria de pessoas que eles não iriam ofender.
Até mesmo os soldados imperiais foram instruídos a não ofender o rei de Chambord quando procuravam por assassinos. Se os soldados daqui soubessem que esse grupo de pessoas eram os súditos leais do rei de Chambord, eles não os ofenderiam mesmo que tivessem facas perto de seus pescoços. Os chambordianos se entreolhavam confusos. Lampard franziu a testa um pouco e virou-se para os soldados. Ok, então terminará aqui. Nós perdemos algum tempo no caminho até aqui, e precisamos ver Sua Majestade rapidamente. Não se esqueça, o Sr. Brook e o Sr. Bast têm mensagens importantes que eles querem que passemos para Sua Majestade. Lampard não queria que a situação aqui saísse do controle. Embora ele não tivesse certeza do que estava acontecendo, sabia que menos problemas para Chambord eram bons. Antes de deixarem Chambord, ambos Brook e Bast disseram que a Era do Caos estava prestes a chegar, e ser discreto era o caminho para a sobrevivência. Ok, vamos pegar leve com esses vampiros. Todos no grupo ouviram a ordem de Lampard. Bam! 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 Uma série de ruídos abafados soou quando os Chadordianos refletiram seus músculos. Sem muito esforço, as cordas robustas que os amarravam foram despedaçadas. Depois de ver isso, os soldados imperiais e seu capitão ficaram ainda mais assustados. Essas cordas eram feitas dos tecidos de bestas demoníacas e estavam preparadas para amarrar os assassinos que eram poderosos. Essas cordas eram difíceis de cortar pelas lâminas, mas foram partidas pelos homens à sua frente. Deus, quem são eles? Bestas em peles humanas. Eles pensaram. O rei doente e os súditos leais são doentes. WTF, que tipo de pessoas eles são? Depois de pegar o dinheiro do capitão, Drogba colocou tudo no bolso depois de contar. Ele então levou os outros oficiais de execução da lei a procurarem nos bolsos de outros soldados imperiais. Depois que todo o dinheiro foi apreendido, eles pularam sobre as bestas rugido das chamas e investiram para o acampamento de Chambord. O capitão e os soldados imperiais suspiraram ao ver isso como se tivessem acabado de mandar demônios para longe. Finalmente, olhando para os bolsos vazios, o capitão e os soldados queriam chorar. Malditos aqueles chambordianos! Por que eles são tão gananciosos? Eles pensaram. Todos os seus bolsos foram esvaziados, e nenhuma única moeda de cobre foi deixada. Depois de chegar perto do acampamento de Chambord, Lampard viu pessoas como Fei, Sesh e Oleg, que estavam esperando no portão. Sua Majestade! Todos pularam de suas montarias para saudar seu rei. Ah, finalmente! Agora, todos os nossos homens estão unidos. Fei riu quando ele fez um gesto com a mão para dizer aos homens para relaxar. Ele olhou para seus homens e percebeu que muitos deles tinham melhorado em força. Lampard era agora um guerreiro de 5 estrelas de nível intermediário que possuía a energia de guerreiro elementar relâmpago. Sua velocidade de cultivo era tão rápida que parecia que ele tinha energia guerreira elementar de raio antes. Tanto Pierce quanto Drogba avançaram para o nível de guerreiro de 3 estrelas, e todos os outros soldados que tomaram poção Hulk ficaram mais fortes também. Esses são os chambordianos. Aqueles novos rostos parecem fortes. Reforço? Surpreendente. Como pôde um pequeno nível 6 reino afiliado ter tantos guerreiros de alto nível? Aquele homem ruivo com a enorme espada preta nas costas é tão poderoso que eu nem consigo ver através dele como. Eu achava que apenas o rei de Chambord poderia ganhar a competição individual e tinha ameaças limitadas, mas parece que eles tinham mais mestres guerreiros ocultos. Esta competição é realmente o começo de algo grande. Pelo menos os 10 reinos afiliados de nível 1 não podem mais controlar tudo. Ah, interessante. Os reinos adjacentes perceberam isso e ficaram aterrorizados com a força de Chambord. Rapidamente, as notícias sobre o reforço de Chambord e a aparição de mestres guerreiros se espalharam pela área do acampamento. Essa mudança repentina surpreendeu muitas pessoas. Em pouco tempo, sua percepção do pequeno reino afiliado do nível 6 mudou muitas vezes. Muitas pessoas sentiram que uma fera oculta estava lentamente se revelando e mostrando suas presas horríveis. Quem seria o primeiro cordeiro sacrificial para este animal que veio de um lugar remoto?